Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Tempo de Saúde aqui no Novo Canal e como sempre temos a presença do Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, a semana Fátima, correu boa bem? noite. A semana correu bem, muito obrigado, e a sua também? Também, cá estamos para mais um Tempo de Saúde, tempo este que vamos dedicar ao ombro. O que é que o doutor nos traz hoje relativamente a este tema? Ora bem, é verdade, vamos regressar aos temas da ortopedia, depois temos passado algumas semanas a falar do Covid. Do Covid. E eu resolvi trazer o ombro porque o ombro doloroso é uma patologia muito frequente, eu acho que só é mesmo ultrapassada pela dor de cotovelo. Que também é muito frequente hoje em dia. Que é muito frequente. E porquê é que o ombro dói? Bem, naturalmente o ombro pode doer por uma série de razões, há uma série de causas que podem fazer com que as pessoas tenham dor no ombro, nomeadamente as causas traumáticas, mas habitualmente nesses casos a causa é evidente e o tratamento também é mais ou menos linear. De maneira que vamos nos concentrar numa patologia que são as chamadas tendinites e as tendinoses. Ora bem, eu penso que o termo tendinite é entendido pela grande maioria dos nossos telespectadores que têm consciência de que o sufixo ite quer dizer inflamação, e é por isso que nós temos amigdalites, colecistites, apendicites, etc. Portanto, embora haja, em bom rigor, haja inflamações agudas e crónicas, ou seja, tendinites agudas e crónicas, ou subagudas, a verdade é que habitualmente quando nós falamos em tendinite estamos a referir habitualmente a episódios agudos que surgem de repente e que têm uma determinada etiologia. E qual é ela? Portanto, é evidente que também há muitas causas de tendinites. Era mesmo isso que ia perguntar, o que é que nos provoca tendinites agudas? Ora bem, aquilo que nos provoca as tendinites agudas habitualmente é o facto das pessoas serem obrigadas a exercer uma determinada atividade para o qual não estão preparadas. Portanto, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. O caso de um senhor que muda de escritório ou uma senhora que muda de apartamento, e o que é que acontece? Devido a isso, as pessoas estão, às vezes, durante dias, a tirar coisas das prateleiras, saem livros, saem bibelôs, sai a roupa do armário, vai para o caixote, e, portanto, o facto da pessoa estar constantemente a exercer esta atividade, que depois se repete, não é? E também pode estar a ser feita de forma incorreta, numa posição incorreta. Sim, mas olha, eu não ia por aí porque isso realmente é quase a mesma coisa que nós discutirmos o sexo dos anjos. Quer dizer, se começarmos aqui a querer discutir o que é que são posições corretas ou incorretas, e a verdade é que as pessoas não pensam nisso, as pessoas fazem as coisas naturalmente, não é? E de maneira que o que é que acontece? É que se reparar numa situação destas, é muito possível que a pessoa, sem sequer se aperceber, que esteja às vezes dias, quer dizer, constantemente, de manhã à noite, a fazer este tipo de movimentos, não é? De maneira que o que é que acontece? O que acontece é que um belo dia, depois da pessoa ter estado o dia todo a trabalhar, chega, portanto, à noite, vai para a cama e quando está à espera de conseguir ter um soninho reparador, o que acontece é que ela acorda-se e é que chega a adormecer com uma dor violentíssima do ombro. E eu, quando digo em dor violentíssima, muitas vezes falo em dores que são mesmo excruciantes, de tal maneira que é frequente o doente aparecer-nos no outro dia no consultório, agarrado ao ombro e muitas vezes com lágrimas nos olhos. Ora bem, a boa notícia quando se trata deste tipo de situações é que, de uma maneira geral, quanto mais intensa é a dor, mais fácil é de tratar. E porquê? Porque, habitualmente, nestes casos, embora evidentemente possa já haver um processo degenerativo, de que iremos falar a seguir, aliás, não é por acaso que este tipo de situações acontecem a partir da segunda metade da vida, digamos, a partir dos 35 anos, não é vulgar por muitas mudanças de casa que se façam, não é vulgar isto acontecer a uma rapariga de 18 ou 20 anos, mas dizia eu que a verdade é que, de uma maneira geral, estas condições são agudas, são causadas, digamos, por este esforço suplementar que a pessoa faz e digamos que não há um grande substrato por detrás disto. De maneira que é possível tratar estas situações. E como? Ora bem, nós aqui podemos tratar isto de três maneiras. Temos o tratamento farmacológico ou medicamentoso, à base de anti-inflamatórios, de analgésicos, de relaxantes musculares. A fisioterapia,
também resulta muito bem nestes casos, porque eles têm toda uma série de meios físicos que são eficazes do ponto de vista da inflamação. E temos uma outra modalidade que eu, aliás, quero dizer que é a minha preferida neste tipo de situações e que são as infiltrações. E o que é uma infiltração? Uma infiltração é uma injeção que é dada no local onde dói. E qual é a diferença de uma injeção normal? É que nós sabemos que numa injeção normal, a injeção é dada no rabinho, o produto é absorvido pela circulação sanguínea e depois espalha-se por todo o organismo. E, portanto, ou seja, ao ser a vacina, ao ser diretamente no local da infecção, vai muito mais rapidamente atuar. Ora bem, se calhar não vai mais rapidamente. O que acontece é que geralmente os produtos que são dados na infiltração, portanto, são fármacos que têm uma preparação especial, que faz com que eles tenham tendência a depositarem-se no local onde são injetados e depois o fármaco vai se libertando lentamente e vai exercendo uma ação preferencialmente naquele local. De maneira que a ação local é mais intensa e evita-se o desperdício, digamos assim, de ele se estar a espalhar desde o lóbulo da orelha até à ponta do nariz. Sim. Pronto, e este tratamento, de uma maneira geral, é muitíssimo eficaz. Aliás, quero dizer que um bocadinho de sorte e com uma infiltração bem feita, muitas vezes isto é mesmo como quem deita água no lume, o que quer dizer que a pessoa, muitas vezes num período muito curto, e estamos aqui a falar de 24 até 72 horas, pode ter uma remissão completa ou quase completa da sua sintomatologia. Portanto, destes tratamentos que o doutor referiu, é provavelmente o mais eficaz. Eu não tenho dúvida que é o mais eficaz e, sobretudo, é o mais rápido. E como, evidentemente, quem está em sofrimento o quer é ver-se livre o mais rapidamente da dor. E não há grandes contraindicações para esta situação, a menos que o doente tenha alguma coisa contra. Eu, habitualmente, nestas situações, parto de imediato para este tipo de tratamento. Há alguma forma de prevenir estas tendinites, doutor? Olhe, teoricamente, há algumas formas. Se calhar a principal é não envelhecer. Portanto, quem conseguir descobrir o segredo da eterna juventude está livre deste tipo de problemas. Mas, por exemplo, a prática de exercício físico com regularidade, se calhar não ajudaria? Claro que ajuda, naturalmente que sim. Aliás, repare que eu comecei por dizer que muitas vezes estas situações, ou não mais das vezes, estas situações são provocadas por um exercício a que a pessoa não está habituada. Naturalmente que se a pessoa está habituada a ir ao ginásio, regularmente faz exercício, tem uma boa mobilidade dos ombros, tem uma boa forma física, não é? Quer dizer, um bom desenvolvimento muscular, naturalmente está muito menos sujeito a este tipo de tendinites. Paradoxalmente, quem também está sujeito a eles são pessoas que exageram, por exemplo, os culturistas, portanto, os atletas de levantamento de peso do halterofilismo, porque o que é que acontece é que muitas vezes desenvolvem de tal maneira os músculos, nomeadamente um tipo de músculos que vamos falar, que são os chamados músculos da coifa dos rotadores, já vamos explicar o que é isto, que muitas vezes eles têm tendinites precisamente porque eles desenvolvem os músculos de tal maneira que eles depois querem trabalhar e há ali um problema de conflito com o espaço onde eles são obrigados a atuar. Mas digamos que o exercício praticado com moderação provavelmente é o melhor remédio para prevenir este tipo de situações. Muito bem, doutor. E, por exemplo, eu estive a fazer mudanças hoje, amanhã acordo com uma tendinite. Qual será a primeira opção, a primeira coisa que eu deverei fazer imediatamente quando estou com uma dor dessas forte? Olha, se for uma coisa moderada, a melhor coisa que se pode fazer é o repouso. Portanto, a pessoa deve-se abster, fazer o intervalo e abster-se de fazer este tipo de movimentos durante algumas horas, ou um dia, pelo menos, não é? Pronto, para além disso, naturalmente que as pessoas podem recorrer ao gelo, que eu continuo a achar que é o melhor remédio mais barato, e se tomarem também um anti-inflamatóriozinho, desde que não tenham qualquer contraindicação, nomeadamente problemas a nível gastrointestinal, úlceras, esofagites sérias, etc. E, sobretudo, se não estão a tomar um protetor, pronto, eu acho que é legítimo a pessoa tomar um brufenezinho, juntar um paracetamol, que é um medicamento que eu gosto muito, porque é antiálgico e não tem praticamente contraindicações.
E muitas vezes, se for uma situação muito moderada, é o suficiente para que realmente a pessoa resolva a situação. O doutor falou em gelo, mas há muitas pessoas que têm o hábito de colocar água quente quando doem as costas. Isso é correto ou não? Ora bem, isso pode ser correto e pode ser incorreto, depende das situações. Se a situação for aguda, isso habitualmente é incorreto. Porque quando a situação é aguda, estamos a aumentar a inflamação na medida em que Porque como é que o gelo atua? O gelo atua porque é analgésico. Nós sabemos que quando temos uma parte gelada nós deixamos de sentir, não é? Aquela parte que está mais fria. Ele atua provocando vasoconstrição e ao provocar vasoconstrição diminui o afluxo de sangue àquela zona, o que reduz a inflamação e reduz o edema. Portanto, numa situação aguda e de uma maneira geral, aquilo que as pessoas devem fazer, seja no ombro, seja na testa, se nós batermos de encontro a uma parede, é colocar gelo. Pronto. A partir do momento em que a situação deixa de ser aguda e passa a ser subaguda e crónica, e também podemos já explicar qual é a diferença, muitas vezes aquilo que nós queremos é efetivamente que a parte cicatrize. Ora, para a zona lesionada cicatrizar, é necessário que chegue lá sangue em abundância, porque o sangue é que tem os fatores de nutrição. De maneira que, nesse caso, deve ser aplicado o gelo. Deve ser aplicado o calor. Portanto, nós aqui temos de virar o bico ao prego e, em vez de aplicar o gelo, aplicar calor, porque isso, como eu acabei de dizer, vai aumentar, vai provocar uma vasodilatação e vai fazer com que essa parte seja mais irrigada. De maneira que, se o gelo está indicado nas tendinites, o calor está indicado, muitas vezes, nas tendinoses, que é aquilo que nós vamos falar a seguir. Muito bem, doutor. Então qual é esta diferença entre tendinites e tendinoses, em primeiro lugar? Ora bem, em primeiro lugar, a tendinose é um processo habitualmente degenerativo e crónico. Portanto, repare, o sufixo -ose, que é menos reconhecido pela população em geral, é exatamente isso que quer dizer. Portanto, um processo degenerativo habitualmente crónico. E eu aqui queria desde já chamar a atenção às pessoas, porque há muito boa gente que tende a identificar degenerativo com cancro. Ou seja, nós quando dizemos a senhora tem um problema degenerativo, as pessoas ficam muito assustadas porque pensam imediatamente que estamos a falar em cancro. Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou melhor, se quisermos ser precisos, naturalmente que um cancro é um processo degenerativo, mas a maior parte dos processos degenerativos não são cancros. Portanto, o processo degenerativo, no fundo, é algo que é natural, portanto, é algo que está relacionado com a idade. Todos nós sabemos que à medida que nós vamos envelhecendo, os nossos tecidos vão perdendo propriedades, e isso é que é um processo degenerativo. Naturalmente que esse processo degenerativo natural e que é inevitável, pode ser agravado não só por determinadas atividades lúdicas, como de determinadas atividades profissionais, que podem aumentar a degeneração no ombro ou em qualquer outra parte do organismo, e também ser agravado por processos patológicos, ou seja, por doença, e daí a razão por que esse processo patológico deve ser combatido. E o que é tendinose? Pronto, portanto a tendinose, como eu disse, é um processo degenerativo crónico, portanto, ou seja, em vez de haver uma inflamação, portanto, do tendão, o que há é, digamos, um processo em que a qualidade do tendão se vai deteriorando. Vai se enfraquecendo. Vai enfraquecendo, vai perdendo propriedades, e porque é que isto é muito importante? Ora bem, eu penso que para isto ser perceptível é necessário nós fazermos uma revisão muito rápida e muito básica da anatomia do ombro. E se as pessoas repararem no slide que nós vamos mostrar, nós temos aqui uma representação dos ossos do ombro que permite às pessoas verem do lado direito que as superfícies articulares, a chamada cavidade glenoide e a cabeça do ombro, por um lado, têm dimensões completamente diferentes, ou seja, há uma desproporção muito grande entre a cavidade articular do lado omoplata e o osso do braço. O que faz com que esta articulação seja intrinsecamente instável. Ora, porquê é que isto acontece? Isto acontece porque, como nada nesta vida vem sem um preço, nós sabemos que o ombro é de longe, mas de muito longe, a articulação mais móvel do organismo. Quer dizer, nós com o ombro levantamos, baixamos, metemos para dentro, metemos para fora, rodamos para a frente, para trás. Quer dizer, nós podemos fazer movimentos de rotação, ou seja, o ombro move-se em todas as direções. E para que isto seja possível, é necessário que efetivamente o ombro tenha muita elasticidade.
Então, o que é que segura os ossos no sítio? Ou seja, porque é que o ombro não está constantemente a desconjuntar? Naturalmente que isso deve-se a algumas estruturas, como sejam a cápsula, os ligamentos, mas é fundamental, ou são fundamentais, no caso do ombro, a ação muscular. E dos músculos eu vou, digamos, falar em dois grupos principais. Um deles é o chamado músculo deltoide, que todos sabem qual é, porque é um músculo que nós palpamos aqui com toda a facilidade. Portanto, é um músculo que dá o relevo ao ombro e é por isso que os culturistas gostam muito de desenvolver este grupo muscular, porque fá-los para ser maiores e com os ombros muito mais largos. E, consequentemente, também têm mais problemas. E, consequentemente, também podem ter mais problemas tendinites e também tendinose. Só que acontece que nós, por baixo deste músculo, portanto, se nós chegarmos aqui, digamos, e tirarmos este músculo para fora, podemos verificar, como também vai ser visível nos slides, que nós, por debaixo deste grande músculo, temos um conjunto de músculos muito mais pequenos e muito mais delicadinhos, que no conjunto se chamam a coifa dos rotadores. E o que é isto da coifa dos rotadores? Bem, coifa quer dizer saco. E porquê? Porque estes músculos, que são vários, quer dizer, agarram-se à volta da cabeça do húmero, formando como se fosse um saco. E rotadores porquê? Porque são efetivamente eles que nos permitem fazer os movimentos de rotação do braço. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que estes músculos das coifas dos rotadores, sobretudo o músculo de cima, que se chama o supraespinhoso, têm um problema a quem já alguém chamou o drama da coifa dos rotadores. E que é o facto deste desgraçado, deste músculo, ter de trabalhar entalado entre duas superfícies ósseas, que são esta que nós sentimos aqui no ombro com toda a facilidade e que se chama o acrómio. E o acrómio serve para quê? Serve para dar inserção ao deltoide. É no acrómio que o deltoide se agarra. E por baixo temos a cabeça do húmero. Portanto, nós temos aqui um espaço confinado que não tem uma grande elasticidade e esses músculos são obrigados a trabalhar no interior, digamos, no espaço entre estes dois ossos. De maneira que o que é que acontece? Se por acaso o músculo incha, porque se inflama, ou porque lá está por causa de um problema degenerativo, o que é que acontece? É que ele começa a ter dificuldade em circular, em movimentar-se por baixo dos ossos. E isto o que é que leva? Leva ao edema e ao inchaço. De maneira como compreende, temos aqui todas as condições criadas para que se gere aqui uma situação de pescadinha de rabo na boca, onde o músculo, como incha, aperta, como aperta, incha, de maneira que aperta porque incha, incha porque aperta e nunca mais sai daqui. E no fundo a conclusão é que dói. E no fundo a conclusão é que dói. No fundo a conclusão é que dói. Deixe-me também acrescentar que para, digamos, agravar este problema, o que é que acontece? Acontece que os processos degenerativos, infelizmente, não são só dos tendões, são também dos ossos, e daí as artroses. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes este osso, portanto o acrómio, como os telespectadores também vão poder ver, aliás eu trouxe um slide com uma comparação de um acrómio normal, ou se não é normal, pelo menos do ideal, e com um que já tem uma excrescência óssea bastante grande, e portanto assume esta forma, digamos, de bico d'águia. Isto são osteófitos. E o que é que são osteófitos? São aquilo que as pessoas chamam comumente de bicos de papagaio. Só que, curiosamente, e por uma razão que me escapa, as pessoas têm muita tendência de identificar os bicos de papagaio com a coluna. Só que os bicos de papagaio, ou os osteófitos, podem aparecer em qualquer lado. Eu posso lhe dizer que ainda na quarta-feira operei 2 dedos de uma senhora, porque precisamente ela tinha as pontas dos dedos cheias de osteófitos, muito dolorosos, e foi por isso que ela foi operada. De maneira que, se esse osteófito também se verifica no acrómio, o que é que acontece? Ele, ao baixar, naturalmente, que vai agravar, portanto, as condições de funcionamento do músculo, que, por uma questão de atrito, ou devido ao atrito, começa realmente a desgastar e pode, inclusivamente, romper, o que é um grande problema. E para as tendinoses, doutor, qual é o tratamento ideal? Isso vamos falar no próximo programa. Muito bem, então já tem todos os motivos para se manter desse lado. Muito obrigada, doutor. Ora, essa foi por hoje ficamos por aqui. É realmente um tema que nos interessa, porque sabemos que os portugueses têm muito, sofrem muito com os ombros. Eu pelo menos falo por mim, o facto de trabalharmos diariamente sentados à frente de um computador às vezes
acabamos por relaxar e terminamos o dia cheios de dores de costas. Portanto, é sem dúvida um programa essencial para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Tá, na hora essa, foi um prazer. Quanto a si, continuo desse lado este fim de semana a acompanhar tudo o que acontece na região. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.